Suzana, boa noite. Michele, irmãos, me deixem saber se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Marília, Melo, Michele, Suzana, boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Rodrigo Oliveira aqui. E nessa live de última hora, como eu havia anunciado no banner e também ali nos stories, é uma análise das últimas notícias, uma análise profética. Fiz aqui um apanhado de notícias para podermos trazer aqui a reflexão, trazermos o estudo da escatologia bíblica. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal A Hora da Escatologia, como você sabe, aqui você pode ficar seguro de ouvir uma análise profética, uma análise das profecias com segurança, com base bíblica, sem forçar a situação, mas expondo o texto bíblico em comparação com as notícias. Há um teólogo do século XX, do início do século XX, que eu gosto muito, que dizia que o cristão deve ter o jornal do dia numa mão e a Bíblia na outra, no sentido de que nós devemos comparar as duas coisas o tempo inteiro, chamando a atenção para o fato de que o cristão não interpreta a Bíblia pelas notícias do dia a dia, mas sim o contrário. Ele interpreta as notícias do dia a dia pela Bíblia. Então, de imediato aqui, tudo que eu já estou falando já é análise profética, procure prestar atenção. Olha, no que se refere às notícias, tá? No que se refere aos tabloides, à mídia, à divulgação de notícias, é muito importante você saber que às vezes, nem sempre, mas às vezes, é preciso aprender a raciocinar na direção oposta ao que a mídia está ensinando. Muitas vezes, as notícias que são veiculadas nos tabloides, nos meios de comunicação, chamados oficiais, têm a intenção de ditar e mudar comportamentos. Como assim? Muitas vezes uma notícia, um assunto que jamais seria pensado discutir em público, ele vem numa manchete, ele vem numa notícia, e o simples fato daquele assunto que seria impensável, que seria impensado falar a respeito daquele assunto. Muitas vezes aquele assunto vem numa notícia, vem numa questão, e uma questão que muitas vezes é abominável para a mente, para os corações. Mas o simples fato daquela notícia ter sido mencionada e às vezes discutida por um chamado especialista numa mídia de massa, numa mídia não é que controla as informações e as notícias, o simples fato dela ter aparecido ali, dita por algum suposto especialista, e faz com que o assunto seja, então, debatido e conhecido. Uma vez que aquele assunto tenha sido debatido e conhecido, ele já não choca mais. E aí, agora, as pessoas, de certa forma, aceitando a discussão daquele tema que antes seria impensável ou impensado, ela, então, começa a aceitar aquele tema, ele começa a ser comum, e aí torna-se corriqueiro. De forma banal, às vezes passa-se a tratar o assunto, e aquilo que ninguém cogitava aceitar antes, agora se cogita porque o assunto foi trazido à tona desta maneira, numa mídia de massa. É muito importante ter essa perspectiva, porque quando as mídias, ou algumas mídias, o fazem, elas têm uma intenção em mente. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, criar crises, não é fabricar crises, porque, como eu disse na live de semana passada, uma crise programada, não é? Uma crise que vem assim de forma calculada, intencional, programada, controlada, ela provoca ou promove uma mudança controlada, uma mudança programada. Então toda crise que é planejada, ela promove e provoca uma mudança controlada, percebe? Então muitas crises são planejadas para mudar o comportamento, e a mídia tem grande ação nesses últimos dias, fazendo com que a sociedade, a população, então passe a raciocinar na direção que eles querem. Por isso que é importante dizer que você não pode ir pegando as notícias que aparecem e ir engolindo elas. Sobretudo nós aqui nos últimos dias, cristãos que somos, precisamos então, como eu disse, ter a notícia do dia a dia numa mão e a Bíblia na outra, porque precisamos passar as notícias pelo crivo bíblico e não o contrário, né? A Bíblia é aqui o fiel da balança, é ela que vai determinar essas questões. Ok? Tá dando para entender? Irmãos, vão enviando aqui o aviãozinho, aperta o coraçãozinho aí para que o Instagram notifique os irmãos de que você está assistindo essa live. Compartilhe, porque as notícias aqui são muito importantes e nós aqui, como eu disse, fazemos uma análise séria, uma análise profética de segurança. Muito bem, eu separei aqui pelo menos algumas notícias, acredito que 5 notícias, que eu acredito vão trazer bastante compreensão para esse momento escatológico, esse momento apocalíptico, esse momento
profético que nós estamos vivendo, né? A primeira dessas notícias que eu trouxe aqui é que o relógio do juízo final, ou o relógio do Apocalipse, ele não acelerou, mas ele continua marcando 100 segundos para o final. Eu sei que muita gente que está chegando agora, que está assistindo, sequer faz ideia do que é o relógio do juízo final, o relógio do Apocalipse. Muito bem, então preste atenção. O relógio do juízo final, o relógio do Apocalipse, é assim chamado, não porque ele seja um relógio literal que corre cronologicamente, mas é um relógio criado em 1947 pelos assim chamados cientistas atômicos, não é? Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve o uso de armas atômicas, não é, em Hiroshima e Nagasaki, e todo aquele processo, e acabou a Segunda Guerra Mundial, teve início, em 1947, a chamada Guerra Fria, né? A chamada Guerra Fria, em 1947. E já ali, em 1949, a União Soviética fez o teste da sua primeira arma atômica, não é? E aí, os cientistas que estavam envolvidos com essa coisa toda, porque como você sabe, talvez você não saiba, mas você vai aprender agora, em 1939 foi quando Albert Einstein, procurado por um cientista seu colega, alertou o presidente americano naquele momento, por carta, de um risco de desenvolvimento de tecnologia e armas atômicas, e que a Alemanha de então poderia estar trabalhando no desenvolvimento daquilo, o que fez esse projeto, esse processo ser acelerado ali pelo governo americano, naquilo que foi conhecido como Projeto Manhattan, ok? Isso em 1939. E aí então houve o aceleramento, ou a aceleração desse processo de desenvolvimento de armas atômicas por parte do governo americano, que foram usadas em Nagasaki e Hiroshima, conforme você já sabe. Uma vez que acabou aquele segundo grande conflito mundial, houve então, começa aquela escalada, aquela corrida da chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, não é? Que até então era a União Soviética, que hoje nós já sabemos, em 1990, com a queda do Muro de Berlim, ela se dissolveu, os blocos, e hoje temos aí a Rússia e os países vizinhos que você conhece, que estão no noticiário e que inclusive estão em conflito, não é? Então isso tudo é muito importante para nós. Ali naquele momento era então um grande bloco chamado União Soviética. E naquele contexto, irmão, surge a Guerra Fria. E o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria, ela era assim chamada porque não havia um disparo, né? Não havia uma guerra clara, literalmente acontecendo entre as duas grandes potências nucleares, mas havia a intenção e havia as frases, eu vou te pegar, eu vou e tal. Teve as crises dos mísseis, por exemplo, em Cuba, quando a União Soviética mandou os mísseis para Cuba, e aquilo deixou a América realmente assustada. Então isso era a Guerra Fria, uma guerra de intenções, não é? Isso é muito importante trazer esse esclarecimento. E ali naquele contexto, os cientistas atômicos desenvolvem então um boletim atômico, que primeiro começa a ser um jornal impresso e depois passa para uma revista, a fim de atingir o público de massa. O que era esse boletim? O que era esse alerta? Era uma maneira de atualizar a sociedade a respeito do risco nuclear que se tinha. Então os cientistas criaram um painel, um relógio de papel, onde manualmente se movimentava os seus ponteiros, conforme esse que eu utilizei aqui na minha mídia para chamar a atenção para essa análise escatológica de última hora, das notícias de última hora. Então os cientistas, a última vez que esse relógio foi movido, ele foi movido faltando 100 segundos para meia-noite. O que é que seria meia-noite nesse relógio do juízo final, nesse relógio do Apocalipse? A meia-noite seria um momento de clímax, onde haveria então um conflito de escala mundial com o uso de armas de destruição em massa, armas atômicas. Então meia-noite seria esse ponto alto da crise. E hoje considera-se que o relógio está a 100 segundos da meia-noite. Então o relógio do Apocalipse ele não é um relógio da Bíblia, ele não é um relógio da profecia, ele é um relógio que figurativamente falando, ele não é um relógio literal, e que ele é adiantado ou atrasado por cientistas atômicos procurando alertar a sociedade a respeito de risco de guerra atômica, risco nuclear. É muito importante que você divulgue essa live, mais uma vez eu quero dizer, se você não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, aperta o sininho, curte, compartilhe para que você seja notificado, porque os meus vídeos, os irmãos estão me relatando que eles não são entregues, nem aqui por esta plataforma, nem por aquela lá. Então precisa que você curta, comente, compartilhe, se inscreva, apoie, se torne um patrocinador do canal, porque essas informações são muito importantes. Então a primeira notícia é essa, não é? Que o relógio ele está em 100 segundos, ele não adiantou, mas não atrasou, então ele está em 100 segundos. Por quê? Por causa dos riscos que estão acontecendo no Oriente Médio,
Israel-Irã, Israel-Turquia, Israel-Síria, e agora, que é onde eu vou entrar nessa minha segunda fala, muito importante, que é esse aspecto, essa tônica que as notícias ganharam com Rússia e Israel, não é? Houve, então, eu quero até ler algumas notícias para você, deixa eu pegar aqui, ó, no notebook. Ok. A Rússia, gente, montou um grande exército para atacar o seu vizinho lá, que você sabe, falar alguns nomes aqui vão trazer dificuldades. Então, você sabe, a Rússia montou um grande exército, muito grande, para atacar o seu vizinho. De acordo com Ezequiel, capítulos 38 e 39, na batalha chamada de Gog e Magog, esse invasor que vem do norte, dessa região e dessa situação chamada, aqui chamada de Gog e Magog, conhecida como Rússia, muito embora os inimigos do povo de Deus, ou as forças do mal sejam chamadas de Magog e a sua liderança de Gog, há todo indício para crer que realmente seja uma referência à Rússia. E pelo versículo 4, quando ela monta um grande exército, como foi montado agora, para um problema na sua região, o versículo 4 de Ezequiel 38 faz demonstrar que essa batalha de Gog e Magog, ela não começa intencionalmente, no primeiro momento, para atacar Israel. Ela começa com outra ideia. Porém, no versículo 10, na parte A, é demonstrado que surge uma maquinação, surge um pensamento maligno no coração de Gog para atacar Israel. Então, no primeiro momento, esse arregimento, esse ajuntamento de tropas, ele não é para atacar Israel. Mas aí, em algum momento, no versículo 10, há uma movimentação no coração e na mente desse líder Gog, de Magog, e ele então marcha em direção a Israel. E isso para nós, irmãos, para a profecia bíblica vai ser muito importante, porque eu quero trazer uma notícia aqui para você, recente. Os 3 chefes de Estado, o presidente da República Islâmica do Irã, Sayed Ebrahim Raisi, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e o presidente da República da Turquia, concluíram seu encontro de cúpula tripartite, com algumas decisões firmes, quais sejam: primeiro, comprometimento resoluto com a soberania, independência, unidade e integridade territorial da República Árabe Síria. Segunda notícia: condenação à maior presença e atividade de grupos terroristas e seus aliados sob diferentes nomes em várias partes da Síria. Terceiro ponto dessa reunião: discussão sobre a situação no norte da Síria. Quarto ponto: condenação dos contínuos ataques militares israelenses na Síria, incluindo ataques contra infraestruturas civis. Quinta notícia. Quinto acordo dentro dessa notícia: Israel deveria devolver as colinas do Golã para os sírios. Ora, se a Rússia pretende marchar contra Israel em algum momento, ela precisa controlar essa região das colinas de Golã. Tá dando para os irmãos entenderem? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Essa live é extremamente importante, é preciso que vocês assistam ela do início, ela vai ficar salva aqui no Instagram e também vai para o YouTube. Estou fazendo análises proféticas a respeito do tema. Então, todo o cenário que nós estamos vendo, irmãos, ele caminha para o cumprimento de Gog e Magog. É importante demais nós falarmos isso, porque, irmãos, é possível que nós tenhamos testemunhado um importante momento profético cumprindo-se na história. Então é muito importante ter essa análise em segurança aqui, de forma bíblica. Além desse fato, nós estamos vendo um calor excessivo na Europa, também na Índia, e isso chama muita atenção, porque, como eu disse, esse ajuntar de tropas para um problema regional, ele vai caminhar para o Oriente Médio, vai caminhar para essa situação no norte, com a Síria e Israel, envolvendo outros aliados, que são Irã, Antiga Pérsia, Turquia, a Casa de Togarma. Isso tudo é muito importante. Por que é importante compreender que há uma movimentação antes para até chegar ao seu clímax? Porque todo o evento lança diante de si a sua sombra. Aqueles cenários todos que nós vamos ver na que será visto na grande tribulação, de calor excessivo, dessa coisa toda acontecendo, irmãos, ele não vai acontecer assim no estalar de dedo lá e pronto. Ele vai lançando a sua sombra diante de si, as coisas vão acontecendo, as nações vão se movimentando, o mundo vai tomando medidas, ações, proporções que o levarão para essa zona nebulosa que é descrita nas profecias bíblicas. Então as coisas começam a acontecer agora, lançando a sua sombra para quando atingirem o seu clímax. Quando nós vemos notícias na Europa, na Índia, de calor excessivo, essas alterações climáticas, isso tudo, eu não consigo não pensar em Isaías capítulo 30, versículo 26 e Apocalipse 16, 8 e 9.
Isaías 30, 26 diz que a luz da lua seria como a do sol, e a do sol 7 vezes mais como a luz de 7 dias. Isso significa calor excessivo. Quando você compara isso com Apocalipse, capítulo 16, 8 e 9, é dito que a grande tribulação, ou dentro da grande tribulação, serão derramadas as taças da ira de Deus, e os versículos 8 e 9 diz que uma dessas taças é derramada no sol, e que o sol esquentaria muito mais, com um calor abrasador, abrasando os homens na terra. Então nós estamos vendo essa coisa toda começar diante de nós, que atingirá o seu clímax na grande tribulação. Quando nós vemos, presta atenção, quando nós vemos essa crise toda acontecendo entre China e Taiwan, e a visita da presidente da Câmara americana indo para Taiwan, e China alertando do problema, do perigo que seria reconhecer aquilo como um país e como um território não pertencente à China, e há então aquele aviso de guerra. Quando eu vejo essas notícias e a Coreia do Norte ameaçando os exercícios militares da Coreia do Sul com os Estados Unidos, ou seja, tudo isso pertinho ali, China, a Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, quando eu vejo todo esse cenário desenrolando, eu penso, não tenho como não pensar, em Apocalipse capítulo 9, 16 e Apocalipse 16, 12, que diz respeito, viva para Deus, meu amigo, bem-vindo, Alisson. Quando eu penso e vejo essas notícias, eu imediatamente, meu coração e minha mente fazem um link, um gancho para Apocalipse 9, 16 e Apocalipse 16, 12, que dizem respeito ao fortalecimento dos reis do Oriente, que está fazendo menção a essa região que eu acabei de mencionar, e que o Eufrates vai se secar e que eles vão passar por ali. É muito interessante. Como você sabe, em maio de 2022 agora, eu estive liderando uma caravana para o Egito, a Jordânia e Israel. E a respeito de todo esse cenário profético que envolve essas nações, eu vi muito dessa geopolítica e dessa geografia com os meus próprios olhos. Então foi maravilhoso, foi a experiência mais magnífica por ser um estudioso da escatologia bíblica, da profecia, da história de Israel, ter estado nesses 3 países e contemplado os cenários da profecia bíblica, como o lugar da batalha do Armagedon, a questão do Eufrates, todas essas questões me deixaram realmente perplexo e ao mesmo tempo com muita motivação para falar ainda mais do Apocalipse, das profecias bíblicas. Então, Apocalipse 16, 12 fala do Eufrates secando para a passagem dos reis do Oriente que marcharão contra Israel. Em Apocalipse 9,16 é dito que o número desse exército é de 200 milhões de soldados. No final do século XIX para o início do XX, muitas pessoas que discutiam a profecia bíblica consideravam essa profecia de Apocalipse 9,16 com Apocalipse 16,12 impensável. Porque como é que alguém conseguiria juntar um exército desse tamanho? Agora, em 2022, né, nós todos sabemos que a China sozinha, se quiser, é capaz de mobilizar um exército dessa magnitude de 200 milhões de soldados. Então vivemos realmente cenários proféticos. Está diante de nós um cumprimento assim realmente que nos deixa perplexos, atônitos e diante das coisas que ainda sobrevirão ao mundo. Lucas 21 diz isso, que nos últimos dias muitos homens estariam atônitos, perplexos, alguns até desmaiando de pavor em expectativa do que ainda sobreviria ao mundo. Isso é escatofobia, não é medo do futuro. Nós não sofremos disso porque nós conhecemos antecipadamente a profecia. Isaías 46:10 diz que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio e as coisas que ainda não foram como serão. Por isso nós temos a Bíblia como bússola, não é? É isso aí. Então as profecias estão se cumprindo diante de nós, conforme eu estou falando aqui no vídeo. Então é preciso que os irmãos prestem atenção, fiquem atentos, assistam essa live de novo do início, para que você... E outra coisa, eu sou pedagogo, além de pastor e teólogo por formação, eu sou pedagogo. Então eu utilizo muito um método que é a repetição. Por isso eu falo, repito, trago de novo, trago as informações, aí daí a pouco adiciono mais detalhes e sugiro, porque eu faço isso, eu assisto um mesmo vídeo pelo menos 2, 3 vezes. Às vezes eu assisto até mais, mas normalmente eu assisto um vídeo 2, 3 vezes para assimilar tudo que está sendo falado ali. Porque as escolas mesmo, gente, durante muito tempo elas trabalharam para, assim, emburrecer a sociedade, de forma que às vezes a pessoa até estudou, ela foi na escola, mas ela não consegue interpretar. Às vezes a gente lê um enunciado e não consegue interpretar o enunciado, porque faz parte de toda uma agenda global, de todo um plano para manter o cidadão ali vendo sem perceber, não é? Então às vezes a pessoa lê o enunciado, lê o título, ela está ouvindo, a Bíblia está sendo lida, ela está ouvindo a notícia, mas ela não consegue assimilar.
Então é preciso com que haja uma reação da nossa parte no sentido de iniciar uma vida de oração e uma vida de estudo bíblico. É a vida de oração e o estudo bíblico que vai nos nortear diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. E não para por aí a nossa análise profética de hoje. Tem também uma situação muito interessante, que é a chamada da casa da família abraâmica. O que é a casa da família abraâmica, gente? A casa da família abraâmica é um complexo, uma construção, todo um complexo que envolve três importantes construções, não é? Envolve a construção de uma sinagoga, de uma mesquita e de uma igreja. Isso em Abu Dhabi, chamado de um complexo interfé, na ilha de Saadiyat. E nesse complexo, então, você tem três estruturas. Deixa eu ver se eu consigo a imagem aqui para poder mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo aqui. Espera aí. Deixa eu ver. É uma notícia muito interessante aqui, ó. Eu vou virar a tela para vocês. Esse aqui é o complexo. Ah, mas eu acredito que não vai dar para os irmãos verem. Esse aqui é o complexo, ó. Você tem aqui no meio uma sinagoga. Você tem aqui uma igreja e uma mesquita. Tá dando para ver? Eu acho que agora tá dando para ver, ó. As três estruturas no complexo em Abu Dhabi, interfé, chamada Casa da Família Abraâmica. Por que chama Casa da Família Abraâmica, gente? Por causa justamente do fato de o islamismo, o cristianismo e o judaísmo descenderem todos os três de Abraão. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que está acontecendo no Oriente Médio é uma guerra entre famílias, é um problema entre famílias? Você já parou para pensar nisso? Não é muito interessante? Então, veja, você tem ali nesse complexo em Abu Dhabi um protótipo, uma ideia. O que está acontecendo ali na casa da família abraâmica e nessa possível inauguração desse complexo interfé, com uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja cristã, ainda não é a fusão das religiões, ainda não é o equivalente espiritual das religiões unidas, até porque isso vai ser feito pelo falso profeta. Eu fiz uma série de lives muito importante. Eu fiz uma live com o tema falso profeta, para explicar esse ser. Fiz uma live, foram todas em sequência, assim, eu vou colocar o link delas nos meus stories, tá? A live sobre o falso profeta, a live sobre a imagem da besta e a live sobre a mulher e o dragão, de Apocalipse 12. E a live sobre a marca da besta. Então são 4 lives. A live sobre o falso profeta, a live sobre a imagem da besta, a live sobre a marca da besta e a live sobre a mulher e o dragão de Apocalipse 12. Assistir essas 4 lives vai trazer uma gama de conhecimentos para você muito grande, uma bagagem muito grande. Obrigado, Sônia. A Sônia falou que deu para ver. Obrigado. Então veja, por que isso é importante você compreender esse cenário? A marca da besta, ela não surge agora no nosso contexto. Não surge. Nada que alguém diga para você hoje que é marca da besta é marca da besta. Nenhum medicamento de crise sanitária, nenhum chip de cartão. Nada disso é a marca da besta. Porque a marca da besta, de acordo com Apocalipse 13, ela é criada pelo falso profeta como símbolo de adoração anticristo. Adoração é a chave. Apocalipse capítulo 13 nos informa que o falso profeta é o idealizador da marca. Ele cria a marca da besta para conectar o mundo com a adoração à besta e faz com que ninguém possa comprar ou vender sem que receba a marca. Então a marca está ligada com todos os aspectos da vida, não só econômico e político, mas como religioso, emocional, não é? Mas ela será criada pelo falso profeta. Então, enquanto o falso profeta não estiver no mundo, enquanto as religiões não estiverem unidas numa só, enquanto o judaísmo, cristianismo, islamismo e as outras religiões não estiverem fundidas numa só, o falso profeta não está em cena e nem a marca começou. Tá dando para os irmãos entenderem? Claro que eu estou falando disso aqui nesta live de análise das últimas notícias e o Apocalipse de uma maneira mais geral, mas eu fiz essas lives detalhadas. Inclusive, presta atenção nessa informação. Não sei se você está assistindo aqui pelo Instagram ou se você está assistindo já pelo YouTube, a live salva. No YouTube, o meu canal se chama Rodrigo Oliveira Oficial. E lá eu tenho 1000 vídeos. Peguei esses 1000 vídeos, que são 22 anos de estudo. Isso mesmo. Eu estudo o Apocalipse e a Escatologia há 22 anos. Eu tenho 42 e estudo o tema 22. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu peguei essas lives, 1000 lives, e organizei elas em playlists temáticas. O que é playlist? É igual a playlist musical. Você não faz uma playlist e põe um monte de música? Pois é, eu fiz playlist e botei um monte de vídeo. Então eu tenho uma playlist a respeito do arrebatamento, tenho uma playlist a respeito do milênio, tenho uma playlist a respeito das profecias de Daniel,
tem uma playlist a respeito do anticristo, tem uma playlist a respeito de como interpretar o Apocalipse, tudo isso no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial. E tem uma playlist chamada Tribulação. Nessa playlist chamada Tribulação, tem live analisando os 7 selos, as trombetas, as taças. Tem live analisando essa movimentação dos reis do Oriente. Tem live respondendo se haverá salvação na tribulação. Tem live da imagem da besta. Live do falso profeta. Live da marca da besta. Uma série de questões. Isso tudo na playlist de Tribulação. Então eu peguei e organizei esses vídeos que eu faço há muitos anos, que são fruto das minhas aulas de escatologia, porque eu dou aula de escatologia há 17 anos, sou professor de Apocalipse, História de Israel, há 17 anos, completados esse ano. Inclusive, agora em agosto, né, hoje é dia 30 de agosto, amanhã, domingo, é 31, segunda-feira é dia 1º. No dia 18 de agosto, irmãos, eu comemoro 13 anos que fui consagrado a pastor e 17 anos que sou professor de teologia, porque eu fui chamado para ser professor de teologia antes de ser pastor. Então, há 17 anos eu comecei a lecionar teologia e me foram confiadas as disciplinas de Apocalipse e Escatologia, que era uma mesma disciplina, e a disciplina de História de Israel e a disciplina de Hermenêutica. Foi assim que eu comecei a dar aula. Disciplina de Apocalipse e Escatologia, que é uma só, disciplina de História de Israel e a disciplina de Hermenêutica. E agora, em agosto, farão 17 anos que eu sou professor dessas temáticas. E aí, 4 anos depois, eu fui consagrado a pastor. Né? Então, há 13 anos atrás, eu fui consagrado a pastor e há 17 anos atrás, professor de teologia desses temas de escatologia. Essa live vai acontecer numa quinta-feira, em 18 de agosto. Será uma live especial, onde eu trarei uma palavra a respeito desses 13 anos de ministério como pastor e 17 como professor de teologia. Queria que você anotasse isso e que você estivesse presente comigo no dia 18 de agosto, quando farei uma live em comemoração à consagração dos meus 13 anos de pastor e 17 como professor de teologia. Dito isso, é muito importante que você maratone os meus vídeos. Sabe, irmãos, uma coisa mexe comigo, é o seguinte, chama a minha atenção o fato de muitas pessoas não se preocuparem com o estudo bíblico. Eu tenho dito sempre que um dos principais sinais do novo nascimento, uma das principais evidências de que a pessoa nasceu de novo, é o desejo de compreender a Bíblia, o desejo de compreender as Escrituras. Então, quando a pessoa não quer aprender Bíblia, quando a pessoa não quer estudar a palavra de Deus, isso é sinal de que ela não nasceu de novo. Portanto, se você está me assistindo aqui ao vivo, ou já está assistindo essa live salva pelo YouTube, priorize compreender a palavra de Deus, priorize compreender a mensagem de Deus, priorize entender o que a mensagem de Deus fala para a sua vida, irmãos. Inclusive, por causa de ter estudado escatologia há 22 anos, eu acabei escrevendo um livro. Tá aqui, ó, Rodrigo Oliveira, o livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Esse livro pode ser adquirido no site da Amazon. Hoje esse livro pode ser adquirido somente no site da Amazon. Você entra lá, Amazon, digita livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira, e aí você consegue adquirir o meu livro. São fruto de 22 anos de estudo. Tudo isso que eu estou falando também eu comento aqui. Esse livro pode ser comprado no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa. Então, você que está me assistindo em qualquer lugar do mundo, você pode adquirir o meu livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Alguém perguntou se eu dirijo alguma igreja. Eu não dirijo igreja, sou pastor auxiliar e fundei nesse período aqui da pandemia, ou nesse período da crise sanitária, o meu ministério virtual chamado Preparando a Noiva. Então eu sou o pastor fundador do ministério Preparando a Noiva. É um ministério virtual, ainda não é uma igreja local. Então, assim, é importante, boa pergunta, é importante dizer isso para os irmãos. Eu não tenho nenhuma igreja que me sustente, nenhuma igreja que me mantenha. Então, eu tenho um trabalho secular, num escritório, eu trabalho, sou empregado, e divido meu tempo entre leitura de livro, estudo bíblico, ministração, da palavra que o polo que eu dava aula em minha cidade, ele acabou na pandemia. Então, o polo que tinha aqui não existe mais, e aí eu tenho concentrado nas lives e criei meu curso. Criei o curso Apocalipse Presente e o curso Escatologia de Daniel. Porém, assim, um mínimo de pessoas que assistem as minhas lives se matricularam no meu curso Apocalipse Presente. É esquisito dizer isso, mas eu vou dizer. O meu curso Apocalipse Presente, que tem 11 aulas profundas, PDFs que são verdadeiras apostilas, e o meu curso de Daniel, os irmãos não estão se matriculando, não está havendo matrícula. Os irmãos não entraram no curso. Então, isso foi uma coisa que
foi difícil até para mim lidar, e tem sido. Eu tenho feito a divulgação do meu curso Apocalipse Presente, do meu curso de Daniel, mas os irmãos não estão se matriculando, não estão comprando o curso. E modéstia à parte, deixando a falsa modéstia de lado, irmãos, o curso é muito profundo, é conteúdo que você só aprenderia alguma coisa na faculdade teológica e se você fizesse a especialização depois. E os irmãos não se matricularam. Quando eu faço o apelo aqui para que os irmãos se tornem patrocinadores do... quando eu faço o apelo para que os irmãos se tornem patrocinadores do meu canal, é porque, na verdade, as pessoas não chegaram para patrocinar. Então, das centenas de pessoas que assistem as minhas lives, os meus vídeos, a grande maioria não se tornou patrocinador do meu canal, e eu coloquei um valor super acessível, que é R$14,99. O que é isso, patrocinador do canal? Desses meus 1000 vídeos, eu peguei algumas centenas, mantive, continuam na área pública, como essa live aqui vai ficar na área pública, e algumas centenas eu coloquei na área do patrocinador, que com cartão de crédito você patrocina com R$14,99 por mês. Mas a grande maioria das pessoas não se tornaram patrocinadores, como a grande maioria das pessoas não compraram o meu curso Apocalipse Presente e nem o meu curso Escatologia de Daniel. Então, eu acho que é importante falar isso aqui para os irmãos. Um número mínimo, bem pequeno de pessoas se tornaram patrocinadores do canal, que eu venho anunciando há meses. Um número bem pequeno de pessoas comprou o curso Apocalipse Presente e um número menor ainda compraram o curso Escatologia de Daniel. Fiz o melhor que pude no curso Apocalipse Presente e no curso Escatologia de Daniel dei o meu melhor, porque eu acredito que o valor das coisas não tem preço, tem valor. E que o valor das coisas está no tanto de vida que a gente coloca ali. Então eu tenho 22 anos de estudo no tema, continuo estudando, investindo em material e disponibilizei esse conhecimento no curso Apocalipse Presente, que é um curso com 11 aulas, com PDFs que são verdadeiras apostilas, explicações profundas de coisas profundas que a gente fala. Não é? Fiz um investimento financeiro ao longo da minha vida, deixei de viajar, de fazer uma série de aquisições para poder investir na minha formação e criei esse curso, porque eu tenho o sonho de viver do ministério e para isso eu preciso vender o curso Apocalipse Presente, o curso Escatologia de Daniel, o curso de teologia que eu estou preparando para lançar, um curso de teologia de formação para obreiros e, claro, da contribuição dos irmãos, se Deus tocar no seu coração, para enviar um Pix, uma oferta. É assim, na verdade, que eu estou me movimentando. Mas pouquíssimas pessoas compraram o livro, pouquíssimas pessoas compraram. Eu não tenho vergonha de falar isso não, que eu vou falar para os irmãos, porque isso às vezes até movimenta os irmãos. Então pouquíssimas pessoas compraram o livro, pouquíssimas pessoas compraram o curso Apocalipse Presente, com as 11 aulas, e pouquíssimas pessoas compraram o curso da imersão escatológica no livro do profeta Daniel. Quem comprou me deu os melhores feedbacks possíveis, dizendo que foi a melhor coisa que fez foi ter comprado o curso Apocalipse Presente, que a melhor coisa que fez foi ter comprado o curso de Daniel, porque há um envolvimento tremendo e profundo ali da minha parte. Bom, então, dito isso, irmãos, creio que as informações e a análise escatológica profética dessa live são muito importantes, foram muito importantes. Você precisa maratonar os meus vídeos, vários estão na área pública, vários estão na área privada, que é a área de membros do canal. Se você puder, se torne membro do canal. Se você puder ainda, compre o meu curso Apocalipse Presente e o meu curso Escatologia de Daniel. O link está aqui na minha bio no Instagram. Quando você olha ali em cima o link, na biografia, você consegue comprar os meus 2 cursos e entrando na Amazon você consegue comprar o meu livro também. E se Deus tocar no seu coração para ajudar a manter esta obra, ajudar a manter o meu ministério e esse projeto, você pode fazer isso enviando um Pix. O número da minha chave Pix é um número de celular, 32 991 29 35 28. Chave Pix 32 991 29 35 28. Irmãos, a nossa análise escatológica das notícias recentes vai terminando por aqui. Hoje à meia-noite tem Clamor da Meia-Noite, é o 3º dia do Clamor da Meia-Noite. Nós fizemos essa campanha durante mais de um ano do Clamor da Meia-Noite e os depoimentos, os testemunhos foram os mais maravilhosos possíveis. Então, logo mais à meia-noite, eu espero por você no Clamor da Meia-Noite. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e te abençoe e te dê sabedoria para poder evangelizar a sua família, evangelizar as pessoas e ganhá-las para Cristo. Um beijo, fique com Deus, até logo mais, pessoal. Tchau, tchau.